Bom, eu sou Ciro Ferreira, sou atriz aqui da cidade de Vitória da Conquista e trabalho também com maquiagem de teatro, né? E é através do Grupo Oraria, o grupo de teatro aqui da cidade, que eu venho aqui estar aqui com vocês hoje, enfim, nesse mundo virtual, falando um pouco sobre o nosso processo de criação de maquiagem no espetáculo Festa na Fé, tá bom? Bom, a ideia mesmo é estar trocando essa ideia, estar trocando um pouco dessas experiências, né? Ainda para mim é um processo também novo, um processo de investigação, de pesquisa e descobrimento também. Bom, essa oficina a gente vai falar do vestir dos personagens, né? A maquiagem para o teatro e a visualidade na cultura popular. Eu dividi esse processo em alguns tópicos, até para a gente entender um pouquinho também dessa linguagem e entender de como a maquiagem é usada nessa linguagem do teatro, né? O primeiro tópico é o surgimento da maquiagem no teatro, nesse teatro que a gente conhece hoje aqui no Brasil, né? De onde surge isso. O segundo tópico são as diferenças de linguagens e aplicação. É bom a gente entender as outras linguagens visuais, sobretudo agora que a gente está nesse mundo pandêmico, que a gente vê muito por virtual, né? Entender as diferenças de linguagem para a gente entender também a forma como aplica, né, a partir dessas diferenças. O terceiro é a investigação da proposta, né, de criação da maquiagem através do texto dramático, né, e da criação da personagem. E o quarto, né, que é o último, que são as referências de pinturas e máscaras na cultura popular, que foi aonde eu me alimentei para construir junto com o Grupo Oraria a maquiagem do Festa na Fé, tá bom? Então, vamos lá pelo primeiro tópico, né, que é falar do surgimento dessa maquiagem que a gente conhece hoje, né? Na verdade, a nossa principal referência de teatro é o teatro grego, da antiga Grécia, né? E tanto que a gente tem até um símbolo muito conhecido, que é essas duas máscaras, né? Que uma que é sorrindo e outra que é triste, né? Que simboliza os principais gêneros de teatro da antiga Grécia, né? Que é as tragédias e as comédias, né? Então, esses são os principais gêneros. A gente tem essas duas mascarazinhas aí que simbolizam isso, né? Isso é muito forte. E a gente tem esse teatro como principal referência ainda desse teatro que a gente conhece hoje. E aí, na antiga Grécia, foram construídos grandes teatros ao ar livre, né, que eram teatros de arenas, muito parecido com aonde a gente joga futebol, nesses estádios de futebol, né, que tem a arquibancada, ali onde a plateia senta, enorme, e que tem no centro o campo onde acontece o espetáculo do jogo. Na antiga Grécia era muito parecido com isso também. É no ar livre também, tem a arquibancada enorme, que ela vem fazendo um crescente, né, assim, mais próximo do palco, mais embaixo, e indo crescendo para ganhar amplitude, que as pessoas mais distantes possam ver também o centro da arena, né? E aí era feito ao ar livre. Tem ali no meio a orquestra, que é aquele grande espaço redondo no meio. Dentro dessa orquestra tinha o palco, né, que era um pequeno tablado onde ficavam os atores. Ao fundo encontrava-se ali o proscênio, onde normalmente ficava o coro, né, quem leu as grandes tragédias sabe que tem um coro que contracena ali com os atores, que comenta sobre a história, sobre questões ali dos personagens, né? E aí, por que eu estou falando disso? E eu estou falando dessa questão física, dessa construção física do teatro, para a gente entender que naquela época, para ver os espetáculos, você tinha um distanciamento entre o ator e o público, né? Porque pensava-se numa questão visual, era uma quantidade grande de pessoas, era muita gente para assistir. Pensava-se também na estrutura de como é que isso ia ser construído por conta da luz do sol, aonde o sol nascia e aonde o sol terminava no dia, né? Para encontrar o maior tempo de iluminação durante o espetáculo. Então tudo isso era pensado. A questão também da questão sonora, porque como as arquibancadas iam
parecendo ondas, né, subindo, alcançando, ampliando, essas ondas, né, o que o ator falava embaixo ia ganhando movimento, que é o movimento do som, até chegar em todas as pessoas que estavam assistindo. Já que se pensava na luz, já que se pensava no som, também se pensava no visual, de como projetar esse visual, já que existia essa distância, né, grande entre o público e os atores, e eram feitos só por homens também, é importante que a gente entenda isso também, que eram feitos só por homens, mas as tragédias de comédia falavam de personagens femininos e masculinos, falavam de personagens que tinham a ver com aquela sociedade, com aquela civilização. Então eles comentavam os espetáculos, né, as tragédias e comédias comentavam sobre a vida daquelas pessoas. Então tinha personagens femininos e tinha personagens masculinos. E para representar esses personagens tinham as máscaras, eles usavam máscaras. Essas máscaras e essas vestimentas, elas iam dizer se era homem ou se era mulher, qual tipo, qual não era. Além disso também, as máscaras ampliavam a expressão dos atores também. Então, quer dizer, existia a preocupação que as pessoas pudessem ver e enxergar, né, que personagem era aquele, o que aquele personagem estava dizendo, né? Qual era a característica da personalidade daqueles personagens. E as máscaras e os figurinos diziam isso. Para além também de eles usarem sapatos grandes, né? Sapatos altos, para também ampliar esse corpo na distância. Então a gente tem que entender que a maquiagem, né, ela surge, esses elementos visuais surgem não com a preocupação de ser bonito ou feio, e sim para levar outras informações, outras expressões necessárias naquilo que estava se dizendo, o espetáculo, a obra, né? o que o texto estava dizendo, quais eram os conflitos que estavam acontecendo ali. Esses conflitos, essas coisas que estavam sendo ditas ali no espetáculo, o visual também contribuía para isso. Então a maquiagem no teatro, ela vem também para contribuir com o discurso do espetáculo, né? Ela não vem apenas, ela vem para revelar também o personagem. Que personagem é? Ela não vem para revelar apenas o que é bonito e o que é feio, como a gente usa no nosso dia a dia a maquiagem. A gente usa para ficar bonito, a gente usa para ficar bem representado, né? Não para dizer que é homem com a mulher ou alguma coisa assim do tipo, né? A gente usa para ficar bonito, mas a gente também pode usar para isso também. O que eu quero dizer é que no teatro a gente tem outros objetivos, a gente tem outras preocupações e outras possibilidades de usar essa maquiagem para contribuir para o que a gente está dizendo. Tá bom? Quis dar essa introduzida para a gente entender que o teatro tem a ver também do que eu consigo ver, do que eu consigo captar, né? Do que eu quero ou não revelar em cena. Então essa maquiagem vai trazer coisas que eu quero revelar ao nome dessa personagem, o que é que eu quero revelar. E esse distanciamento, o tipo de teatro que eu estou fazendo, é importante que eu saiba, para eu, enquanto maquiador, maquiadora, vou pensar então a forma de aplicar e vou pensar também o que é que eu vou construir junto com esses atores, junto com o grupo, junto com o diretor. Eu vou para o outro tópico. Então, falando sobre as diferenças das linguagens, né? Diferenças assim, eu vou dar apenas uma pincelada do que a gente vem consumindo muito hoje, né? Nós vamos ao teatro, certo? Nós vamos ao cinema, nós assistimos televisão, nós assistimos também cinema em casa, assistimos muito filmes em casa. E nós temos as redes sociais também, né? As redes sociais, Instagram, enfim, que trabalham com muita imagem, né? A gente trabalha com muita imagem para todo momento. E a gente também passa, através das redes sociais, a criar coisas assim que a gente via no cinema, que a gente via no teatro, que a gente via numa arte de rua, né? A gente começa a fazer coisas também em casa. E aí a gente, com esse universo das redes sociais, a gente tem um aparelho, né, que comunica entre a gente e as pessoas das redes sociais, enfim, entre essas outras possibilidades de comunicação e expressão, que é a câmera, né? Ou a câmera, porque a gente compra mesmo uma câmera, como por exemplo essa, ou a gente tem um celular
para fazer também toda essa dinâmica, né? Então a gente está muito mais próximo, né? A gente revela o nosso rosto, a gente maquia para revelar o jeito que a gente quer. Quando a gente vai ao teatro, a maquiagem, por conta do distanciamento, é diferente também. Quando a gente vê no cinema, a maquiagem é pensada a partir também desse olhar, né? dessa lente que revela alguma coisa ali, né? Que revela aquela história, enfim, aquelas imagens, né? E todas as imagens que são reveladas no cinema normalmente também são pensadas, né? E aí é pensado toda a estrutura desse ator, dessas figuras que aparecem, o cabelo, a maquiagem, que vão revelar ou personalidade, ou beleza, ou isso ou aquilo. E a forma de aplicar ela vai variar partindo dessas linguagens, né? Se eu estou a olho nu, sem nenhum intermediário entre meu olho enquanto plateia e o ator, e o artista, e enfim, a figura que está propondo ali uma expressão, essa maquiagem ela precisa ser aplicada a partir desse olhar, né? A partir do que eu quero revelar para esse olhar de quem assiste. Quando eu estou nas redes sociais, eu também vou revelar aquilo que eu acho bonito, né? Eu quero, sei lá, eu não quero usar maquiagem nenhuma, não vou usar, eu quero revelar exatamente minha pele como ela é, meu rosto como ela é. Ou então eu vou usar um filtro também, né? Então eu vou escolhendo o que eu quero revelar ou o que eu quero construir a partir daquele aparelho ali, né? Então, quer dizer, são linguagens diferentes. Então, já que são linguagens diferentes em que dentro do meu celular, que eu tenho os filtros, eu vou usar ali de uma forma e vou usar essa maquiagem de uma forma diferente, né, do que eu quero revelar ali, do que eu quero brincar. E está muito mais voltado à questão da beleza também. Se eu vou no cinema, essa maquiagem, essa característica física, né, que eles constroem ali junto com o ator, junto com performance, com pessoas que estão ali se propondo a esse movimento de imagem, eles vão pensar e vão brincar com essas imagens também, né? E o maquiador, o caracterizador vai brincar com vai construir, que eu falo brincar de construir, né? Criar junto com essa proposta, né? Nesses corpos. E quando eu estou no teatro, eu também vou, se é um teatro que ele é bastante próximo da plateia, eu vou então pensar o que eu quero revelar desse rosto, dessa pele, dessa personagem, né? Será que eu preciso aplicar de uma forma carregada ou será que eu preciso aplicar de uma forma mais leve? Será que tipo de teatro que esse grupo, que esse artista, que esse diretor está querendo fazer? E a partir desse tipo de teatro eu vou pesquisar qual tipo de teatro. É comédia, é pastelão, realista, é mais lúdico, eu posso fantasiar, eu posso ser mais lúdica, eu posso dar mais cores com isso, né? Então, depender do tipo, do gênero ou da estética que esse diretor, que esse grupo está usando, eu vou fazer a minha pesquisa e vou começar a direcionar a minha criação, a minha proposta para oferecer para esse grupo, artista, diretor, a partir do que eles estão pensando, né? É um pensamento em conjunto, não é um pensamento individual. Não é apenas eu saber aplicar, apenas conhecer produtos, apenas eu saber... a maquiagem social ela está muito diferente da maquiagem artística, né? E a maquiagem artística, necessariamente, ela não precisa estar num lugar de você conseguir fazer coisas diferentes, mas você também revelar propostas, discursos, provocações, informações a partir de um trabalho que ele é feito em conjunto, como é no teatro, né? E aí, partindo disso também, e eu vou falar um pouco também do processo de construir essa maquiagem a partir da leitura do texto dramático, né? Quando você é convidado para fazer um trabalho de maquiagem no teatro, normalmente, quando você chega, você já tem um texto pronto, um texto dramático, né? Que é o texto que conta a história do que vai ser revelado no espetáculo, né? Esse texto tem os personagens. Esse texto vai revelar o cenário, vai revelar o período que isso está acontecendo, em que momento que isso está acontecendo, vai revelar o estado desses personagens, vai revelar a situação financeira desses personagens, que tipo de investimento que eles têm, que tipo de características físicas ele tem. Então tudo isso no texto vai ser revelado. Normalmente eu leio o texto sem pensar nisso. Eu leio, no primeiro momento eu leio assim, eu quero ler
e é ser atravessado pela história. Primeiro se afete, enquanto pessoa, enquanto plateia, enquanto leitor. Se afetou enquanto leitor, aí então você parte para a segunda leitura, que você vai começar a anotar as características desse espetáculo. Que cenário é, qual é, e a partir disso, quem é, que cor é esse personagem, que idade ele tem. E a partir dessas características que o texto vai revelando para você, você vai anotando. Ah tá, o personagem tem 80 anos, é uma senhora negra, que mora no sul do país, né? Um exemplo, que eu estou bem aleatório falando aqui, e aí você vai desenhando essas características a partir da leitura do texto e vai começar então a pensar no que é que você pode trazer para contribuir para essa história chegar. Os técnicos, as pessoas que vão contribuir para os outros elementos que vão à cena, eles também vão contar essa história, só que eles vão contar essa história a partir de uma criação que ela seja coletiva, né? Não uma criação apenas individual, com você, a gente cria em conjunto quando a gente vai fazer uma maquiagem para um espetáculo, uma maquiagem para um grupo, né? Porque quando a gente chega já tem uma proposta de obra, né? Então a gente é um elemento que contribui para esse discurso, contribui para essa história, para essas ideias que vão ser provocadas no encontro com a plateia, né? E aí, se tem a leitura, deixa-se ser atravessado, tem a leitura para levantar essas características das personagens, né? Que universo é esse? Tem-se uma conversa com o diretor para saber o que é que o diretor pensa do espetáculo, o que ele imagina, como ele vê visualmente esse espetáculo. Depois tem-se uma conversa com o figurinista, com o cenógrafo, com a pessoa que vai fazer a iluminação, porque essas pessoas que fazem parte da equipe do visual do espetáculo, que é figurino, cenário, adereço, iluminação, né? Tudo, essas pessoas, a gente tem que estar meio que casado com elas, no sentido de caminhar e criar junto. Porque a minha maquiagem ela tem que ser pensada em conjunto com essas pessoas, ela não pode ficar, eu vou para uma maquiagem futurista, sendo que o espetáculo é realista, então quer dizer, não vai encaixar. As ideias elas não se encontram, então eu não estarei contribuindo para o discurso, eu estarei pelo contrário, eu vou estar, na verdade, distanciando, né, a ideia do que o espetáculo está dizendo com o que eu posso contribuir para isso, né? E é importante também que além de tudo isso, assistir os ensaios, né? Assistir os ensaios é extremamente importante, por quê? Porque o teatro, ele é a arte do ator. O principal instrumento do teatro é o corpo do ator, né? Do ator, e quem dá vida a esse corpo é o ator, é a atriz, né? Então é importante assistir, é importante ver a construção da personagem nesse ator, no que ele propõe enquanto movimento, o que ele propõe enquanto ideia de personalidade, da forma como ele se expressa ali em cena. A gente, enquanto maquiadores, a gente vai pensar essa maquiagem a partir desse movimento, dessa construção, seja através das emoções, seja através desses movimentos corporais, musculares da face, seja através de como esse personagem está revelando essa história, né? E aí todo isso, toda essa pesquisa que a gente faz da ideia do espetáculo vai ser elementos para a gente construir e para a gente propor a nossa criação da maquiagem, da caracterização para esses atores, para esses personagens, né? A partir daí eu vou pensar qual é o tipo de cabelo, como é essa pele, que marcas tem nessa pele, o que esse personagem usa, né? E revela nessa pele também, se ele usa uma maquiagem, se ele, enfim, tem alguma cicatriz. Tudo isso a gente vai descobrindo com a leitura do texto e com o encontro com a equipe também. E aí, depois que isso acontece, normalmente a gente desenha, faz um croquis, né? Que é um desenho onde você vai conseguir projetar essas ideias, as ideias do
do que você tem para propor para o espetáculo, para o diretor, né? Croquis você pode mesmo desenhar ou você pode encontrar na internet, é muito fácil de encontrar também. É muito bom fazer esse desenho, a projeção do desenho, para que não fique só na sua cabeça, sabe? Que você meio que tenta materializar essa ideia, desenhar essa ideia, tanto para que a equipe possa ver e para que você também possa visualizar isso, né? Aí, a partir desse desenho, você pode anotar qual as cores, ou fazer com cores também, tem gente que já pinta mesmo, põe as cores ali, porque a questão da paleta também de cores também é essencial, entender o que é usado, o que é revelado com essas cores, para que também isso possa ser, talvez, projetado também na maquiagem, né? Revelado também na maquiagem. Então, minha gente, vamos aí para o nosso último papo, né? Em relação a essa proposta. Falar um pouco agora do processo de criação do Festa na Fé, processo de maquiagem de Festa na Fé, né? E aí eu trouxe um exemplo que foi o de Milena, né? Um exemplo de uns atores, né? Para a gente falar, destrinchar um pouquinho isso, né? Esse processo. Bom, como eu falei para vocês, quanto é bom e necessário, né? Eu conto com o diretor, com o grupo, com os ensaios, né? Com o próprio texto, né? Deixar ser afetado também, para se alimentar disso, né? Quando eu fui de encontro com o grupo me apresentou 3 matrizes assim, principais para o processo de pesquisa, né? Que são as matrizes que é a base da cultura popular, que é a cultura dos povos originários, né, dos povos indígenas aqui no Brasil, os povos africanos, as pessoas que foram arrancadas da África, trazidas para cá à força, escravizadas aqui, e que de alguma forma conseguiram resistir e trazer consigo também as suas memórias, sua cultura e ao ir de encontro, né, com essa realidade aqui no Brasil, ressignificou também, né? E com isso a gente tem o resultado da nossa cultura popular também. E a cultura também europeia, né? O diretor, Ian, falou muito do teatro da comédia dell'arte, né? Que é um teatro também em que a gente se alimenta muito, né? É muito conhecido mundialmente tudo, mas que aqui no Brasil também se alimenta muito também. Então, como fazer essa junção e revelar esses encontros assim originais, né? De quando tudo isso aconteceu, né? Como revelar isso esteticamente, né? No visual, né? Na pele e no cabelo desses atores, né? Bom, ao pesquisar um pouco dos povos da África, a África é um continente, né? É algo, não dá, a gente pensa na nossa cabeça que quando pensa em África, pensa em uma única figura, por conta desse pensamento coletivo, induzido também, né? Seja pelo acesso que a gente tem com relação a falar de África, né? A pensar das pessoas que vivem da cultura da África, né? Então, quando você vai de encontro, minimamente você percebe uma riqueza, uma claridade, uma diversidade muito grande, né? Então, uma coisa que me chamou a atenção nas tribos que acabei indo de forma ainda superficial, porque mergulhar requer uma pesquisa uma oportunidade de pesquisa muito maior, né? Essa relação com a cabeça é uma relação muito diferente daqui da nossa, né? Muitas das vezes, muitas tribos, muitos povos da África, é uma relação em que ela não está só no lugar da beleza, né? Porque aqui hoje, e a cultura contemporânea, né, da nossa realidade, ela está muito mais voltada a uma estética de beleza, não uma estética que vinha a dizer e revelar alguma coisa para além da beleza, né? Para além de ser aceito, né? Então, eu vi várias tribos que têm uma relação com a cabeça muito diferente da nossa, né? Por exemplo, a Admila, né, que é essa estética de cabelo aqui, eu pesquisei a tribo Imba, que é uma tribo resistente, né, resistente e existente hoje também, em que a relação de cabelo é uma relação que varia da idade, né?
que varia da posição em que essa pessoa está na tribo, né? Se ela é casada, se ela já tem filhos, né? Um material também que significa, que tem a ver com a fertilidade, que tem a ver com a terra, né? Que eles usam realmente barro mesmo, com uma manteiga, para passar não só no cabelo, como também na pele também, né? Então uma relação com o cabelo, que ele é uma relação também da sua posição na tribo, né? E também, muitas das vezes, também uma relação com eu ia falar divino, mas com a questão religiosa também, né? Com a questão também espiritual, né? Então, como há uma diversidade grande, a gente trouxe para os cabelos, para cada ator, a gente tem um penteado diferente, a gente tem uma cor diferente, porque a gente quer exatamente revelar isso, a diversidade do que é a nossa cultura, né? A mistura de tantas das quais a gente nem sequer sabe, por ter sido, de forma muito violenta, anulado para que a gente soubesse mesmo, né? Então, a importância do espetáculo Festa na Fé, de falar da cultura popular, é uma cultura também de resgate, né? É uma cultura de falar de nós mesmos. Então, como foi apresentado para mim um grupo que é Mo Baby, né? Assim, digamos, falando de alguma forma da comédia de arte também, é um grupo de teatro, mas um grupo de teatro indígena, é um grupo de brincantes, na verdade, né? Em que eles falam de forma leve e divertida sobre questões muito sérias, sobre a nossa cultura, sobre a preservação da nossa cultura e sobre questões também de críticas sobre a nossa, sobre sobre questões também políticas, né? Então, era necessário revelar que é um grupo de teatro, por isso que é uma maquiagem tão marcante também, uma maquiagem que ela se mistura com características das máscaras da comédia dell'arte. As máscaras da comédia dell'arte, ela vem muito para revelar certa característica da personagem, certas características mais marcantes, né, para ampliar também essas características, né. E quando veio de encontro ao espetáculo, eu trouxe algumas, que é essa parte da máscara branca, né, em que ela revelasse uma máscara branca, mas que revelasse um olhar que é de uma cor mais avermelhada, né. Quer dizer, essa máscara, na verdade, revela a essência do que nós somos, né, aí eu falo enquanto povo indígena mesmo, né. Então esse vermelho, obviamente que não é da cor da pele do índio, né, mas ele representa essa origem, né, nossa. Então o olhar representa isso, né, a escolha de usar esse vermelho representa isso. E aí todas as máscaras todas as pinturas, né, elas têm traços diferenciados, né. Esses traços são traços de tribos indígenas. Eu tenho a oportunidade de ter em casa esse livro aqui, que meu filho arrancou a capa, é bem parecido com essa do fundo, ele arrancou brincando, que é Arte e Corpo, Pintura sobre a Pele e Adornos de Povos Indígenas Brasileiros. Esse livro é um apanhado de pinturas mesmo indígenas, de tribos. Isso foi lançado nos anos 80 e que até então não tinha esse cuidado de preservar de alguma forma também a história não só a questão da história dos índios, mas dessa relação da pintura corporal, de adereços, de objetos em que é construído, que é feito através dos costumes dos povos indígenas, né? E como é a importância desse cuidado de revelar e também colocar na história esses traços, porque a relação que os povos indígenas têm com o corpo é muito diferente da relação da cultura europeia, né? Muito diferente, é uma distância muito grande. Também a relação desse corpo, né? E
desse corpo que traz símbolos e signos de pintura também no corpo, de mudança também da questão do cabelo também, seja da forma como se corta, de adereços que levam ao cabelo, ao corpo, a questão da vestimenta também, tem muita relação também do que essas pessoas representam dentro de cada tribo. Né? Tem também relação com os rituais que é feito dos costumes de cada tribo. Né? Ela não está numa relação de competição, ela não está numa relação mercadológica, ela não está numa relação de que esse corpo tem que ser em um processo de ser aceito ou vendido, entendeu? Ele está numa relação, qual é a posição dessa figura na tribo, a valorização também da idade dessa pessoa na tribo. Então, é muito mais um processo. E também processos também que tem a ver com a questão religiosa também, a questão espiritual, a questão com respeito com a natureza e com a sua própria natureza também. Então, quer dizer, e aí esses traços eles não estão, como na comédia dell'arte, para ampliar uma expressão. Eles estão para revelar um significado que tem a ver com aquele povo, né? Então, quando eles olham para um traço em alguém, em alguma mulher, vai identificar se essa mulher, qual é a posição dela dentro da tribo, né? Através daquele traço. Então, é uma forma também de comunicação, não deixa de ser também uma forma de expressão, mas não de ampliar a expressão, né? E sim é uma forma que outra também da comunicação das tribos, das pessoas das tribos entre si. E aí a gente também teve esse cuidado de trazer isso, mesmo que isso não revelasse de forma diretamente para o público, mas de trazer esses traços e ao momento que a gente vai de encontro nesses traços, ainda que seja um traço que não está no nosso cotidiano, querendo ou não, a gente se identifica, a gente percebe que faz parte da nossa cultura também, né? E ao mesmo tempo deixando claro de que aquilo é teatro, né? Deixando claro que aquela é uma expressão artística, né? Não é uma representação da vida real. Vai seguir. Deus lhe deu uma alegre noite, alegremente cantando, somos despida de festa, entrada de novo ano. Olha a graça, meu bom Deus, que aqui eu já cheguei, para cantar o santo.